Fala, tudo bem, galera? Eu sou o Alex Bagé, tô passando aqui para nossa resenha sobre futebol e eu quero perguntar para vocês e quero essa resenha a partir de agora. O que está acontecendo com o Everton? O Everton Cebolinha está em baixa porque ele não pode ter esquecido de jogar bola, né? O Everton no ano passado foi destaque da seleção brasileira, sendo escolhido um dos melhores jogadores da Copa América, titular da seleção brasileira, um dos artilheiros, despertou interesse do futebol europeu. Uma hora se falava que ele ia para o Napoli, daqui a pouco tinha interesse também no Milan, o Everton da Itália, o Everton da Inglaterra, da Itália, Napoli, Milan. Se falou em determinado momento que poderia chegar uma proposta do leste europeu, se falou no futebol da Alemanha. O certo é que não chegou proposta, mas o principal, o futebol do Everton parece que deu uma sumida também. O que está acontecendo com o Everton? O que pode estar acontecendo? Será que é esquema? Será que é treinamento? Poxa, muita gente fala dessa pandemia, que naturalmente os jogadores ficaram muito tempo parados, então todo mundo voltou um pouco travado, mas peraí, o Everton já não estava jogando tão bem assim no início da temporada, porque a régua do Everton é muito alta. O que a gente está exigindo do Everton é aquilo que ele já mostrou que ele tem capacidade de fazer. O que está acontecendo com o Everton? Quero a tua resposta. Antes, dá o joinha aí, dá o like no vídeo para fortalecer a nossa resenha, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho aí para receber as notificações. Bom, vamos lá. O Everton Cebolinha, ele veio do Fortaleza, todo mundo sabe, né? Ele é nascido lá no estado do Ceará. E ele chegou muito jovem aqui no Grêmio. E ele surge, olha que loucura, porque a gente está falando já do ano de 2020 e algumas pessoas pensam que o Everton surgiu no Grêmio ali nos anos das conquistas da Copa do Brasil, em 16. Não, ele subiu para o profissional em janeiro de 2014. Ou seja, ele já estava ali naquele processo que tinha o comando do Anderson Moreira, depois veio o Filipão, depois passou pelo Roger. Aí em 2016 o Grêmio ganha a Copa do Brasil com o comando do Renato. O destaque naquela posição do Everton na Copa do Brasil era o Pedro Rocha. Aí depois o Pedro Rocha acaba saindo para o futebol da Rússia, e aí já na Libertadores 17 o destaque naquela posição é o Fernandinho, mas o Everton até acaba entrando lá no Mundial de Clubes e fazendo gol, se destacando no Mundial de Clubes 2017, depois que o Fernandinho vai para a China, só em 2018 que o Everton acaba realmente, definitivamente, assumindo a titularidade com a camisa do Grêmio. E mais, né? Se a gente pegar alguns destaques aí de Copa do Brasil, jogos de Libertadores, sempre se exigiu um pouco mais do Cebolinha, porque ele começou a ganhar destaque, ele passou a ser, no time do Grêmio, em determinados momentos, o grande responsável por uma atitude diferente, né? Porque ele não era só o cara que driblava, ele dava velocidade, jogada de profundidade, dava o drible para dentro, quando precisava tocar de posição, inverter posicionamento com o Alisson ou qualquer outro jogador de ataque, ele fazia. Só que o que acabou acontecendo, pelo menos na minha visão, o Grêmio acabou perdendo nos 2 últimos anos. Se a gente pegar 18 para cá, eu bato muito nessa tecla, o Grêmio perdeu aquele grande pensador, que o Grêmio teve lá atrás o Douglas, que fazia muito isso na parceria do Luan, o Maicon sendo um grande passador, e aí acabou daqui a pouco o futebol do Douglas, que saiu do Grêmio, acabou o futebol do Luan, depois o Luan também saiu do Grêmio, e ficou o Maicon sendo o passador, mas o Grêmio não tendo mais essa figura do pensador, a diferença do passe para aquele que pensa. E o pensador do Grêmio que surgiu agora é o Jean-Pierre, que ficou desde setembro no departamento médico. E por que eu estou fazendo todo esse preâmbulo e citando todos esses grandes jogadores que eram jogadores que auxiliavam esse trabalho do Everton? Que de uma hora para outra, o Everton ele começou como um figurante, depois ele virou mais um protagonista, num time que tinha mais 3 ou 4 protagonistas. De uma hora para outra, todos os protagonistas praticamente sumiram, e esse protagonismo quase que solitário ficou com o Everton. E aí o que o Renato começou a fazer em determinados momentos? O Renato começou a mudar até o posicionamento do Everton. O Everton começou a jogar por dentro, o Everton se transformou num falso 9, o Everton tinha que vir buscar essa bola para tentar driblando, vir de trás, quando na verdade o grande momento e o que fez nós todos acreditarmos que o Everton realmente era esse jogador de qualidade, que poderia parar no futebol europeu e que poderia, assim como parou na seleção brasileira, era porque o Everton ele tinha essa jogada final. Ele esperava essa bola. Ele até fazia uma recomposição, a maneira que o Grêmio sempre jogou compactado, com as linhas avançadas, marcando a saída de bola já no campo do adversário, induzindo o setor defensivo do adversário ao erro. Tudo isso a gente sabe. Só que o Everton era esse cara que recebia essa bola o mais próximo do gol adversário possível.
Aí ele tinha a responsabilidade do improviso, do 1 contra 1, a alta velocidade com condução de bola, do drible, a facilidade que ele tinha de cortar por dentro, de fazer uma diagonal, de ir na linha de fundo para fazer a jogada da profundidade, mas ele sempre esperando receber essa bola para ficar o mais próximo perto do gol. De uma hora para outra o Everton começou a ser o cara para tentar resolver a dribles, o Everton quase virou um meia ou um facilitador, quando na verdade o Everton sempre dependeu de outros facilitadores que carregavam esse piano e entregavam para o Everton, como diria o Roger, neste terço final do campo, mais próximo do gol adversário possível. E eu penso que está aí justamente esse desajuste. Eu não sei se dá para a gente afirmar que o Everton está mexido a cabeça em função das propostas, que uma hora o Grêmio autorizou ele conversar com o Napoli, uma hora a gente tinha informação de que o Napoli já tinha acertado inclusive base salarial e tempo de contrato com o Everton, daqui a pouco surge uma outra informação que o Everton não tinha acertado nada de salário, o Everton que era muito bem conduzido pelo empresário Gilmar Veloz, daqui a pouco ele já não estava mais com o Gilmar Veloz, ele mudou para outro empresário que é o Márcio Cruz. Essas mudanças todas, sem dúvida nenhuma, elas mexem na cabeça de qualquer profissional, não só do futebol. Mas o Everton, que ainda é um garoto, que tem 24 anos, de uma hora para outra mudou esse status dele. De um jogador que começa e ganha a primeira oportunidade em 2014 para virar um titular só 4 anos depois, em 2018. Só que daí ele vira um titular, ele passa a ser um dos melhores jogadores, em 2019 ele já está convocado para a seleção brasileira, titular jogando uma Copa América, quando não tinha o Neymar e ele foi o grande protagonista da seleção. E aí as propostas começam a chegar e daqui a pouco, em toda semana, algum jornal de alguma parte do mundo acabava revelando interesse. Agora se fala de novo em Portugal, que poderia ter o interesse do Benfica a partir da chegada do Jorge Jesus. Então eu penso que esse desajuste todo de uma indefinição ainda de futuro do que pode acontecer para ele, pode até pesar, mas eu não tenho dúvida que definitivamente o que pesou é que de uma hora para outra o Everton perdeu as grandes parcerias e ele passou a ser de um dos protagonistas no coletivo, ele passou a ser singular, ele passou a ser o único protagonista e o cara que tinha que resolver as situações. Então, enquanto ele poderia esperar que a bola chegasse nele, para que aí ele fosse o cara da solução, ele passou a ter que ir lá atrás buscar essa bola e ele ser a solução para ele mesmo. Ele tinha que ir lá buscar, trabalhar, driblar e criar a jogada de gol. E eu penso que isso passou muito por um desajuste que até aqui no canal a gente já debateu muitas vezes. Ó, o seu Jorge concorda, meu cachorro ali. A gente já debateu muitas vezes de um desajuste, quem sabe, tático. O Renato tendo que encontrar daqui a pouco uma outra solução para não mexer no Everton. Não adianta pegar o Everton e tentar fazer o que o Everton cumpra funções de outros caras que o Grêmio perdeu. O Grêmio tem que repor esses setores que perdeu, e aí vai a mão do treinador para que ele não perca a qualidade que sempre teve de um cara mais próximo do gol, que é o Everton. Afinal de contas, como eu falei no vídeo anterior, ele já está 8 jogos sem marcar gol com a camisa do Grêmio. Tá bom, galera? Dá um like no vídeo aí, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp, aperta o sininho para receber as notificações. Resenha sempre, vamos aumentar sempre a nossa resenha aqui. E aí, o que está acontecendo com o Everton? Cadê o futebol de Cebolinha? Por que ele está em baixa? O que está acontecendo com o Everton Cebolinha no Grêmio? É o que eu quero saber de você. Abraço, até daqui a pouco.